e o Império Babilônico, foi então usado, esses impérios foram usados para levar o homem a conhecer o seu ato de injustiça, a sua rebeldia, a sua infidelidade com o Senhor. E assim então entenderem que a mão do Senhor estava ali, que a mão do Senhor estava sobre eles, para castigá-los, para puni-los por causa do pecado, principalmente de terem quebrado o mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. O texto de Sofonias, capítulo 3, começa falando então sobre esse ato de injustiça. Versículos 1 até os 5, vamos ler para nossa meditação hoje. Ai da rebelde e contaminada, ai da cidade opressora, não obedeceu a sua voz, não aceitou o castigo, não confiou no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para amanhã. Os seus profetas são levianos, homens aleivosos. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a sua vergonha. Então observamos, amados, que nesses dias, no capítulo 3, nos traz aqui uma declaração que Deus estava tratando diretamente com o povo, agora castigada, mas também a cidade opressora, a grande cidade de Nínive, capital do Império Assírio, e também Babilônia, seriam castigados. O castigo viria sobre eles exatamente pelo fato de não terem dado ouvido à voz do Senhor. O Senhor então apresenta aqui em Sofonias 3 um paralelo entre o comportamento humano e o seu. A injustiça e a justiça de Deus, entre a infidelidade do homem e a fidelidade de Deus. Um comportamento injusto e opressor da parte do homem e o comportamento justo e benigno do Senhor nosso Deus. Um Deus que castiga, um Deus que corrige, porque a Bíblia diz que Deus corrige a todos aqueles que ama, aqueles que ele tem por filho. E se estáis sem correção, não sois filhos, sois bastardos. Observamos então, amados, que o tratamento de Deus se dá exatamente por causa do seu amor. Porque correção é ato de justiça. E ele queria agora mostrar aos filhos de a tribo de Judá que ele, quando o povo a conhecer o seu amor através da justiça.
Quando o pai aquilo que não deve e o filho faz, o filho torna-se então passivo de uma correção. A correção da parte do pai para com o filho é um ato de amor, para que ele possa aprender como errado diante do bem e do mal. E isso era o que Deus estava propondo ao povo de Judá, ao povo de Israel. Todos os dias nós cometemos muitos erros. Todos os dias. Todos ferem o coração de Deus. Mas o que lhe causa mais dor é o fato de estarmos atentos à sua correção. Todos os dias ele está entre nós por meio do Espírito Santo. Nós prestam atenção às suas palavras, às suas cobranças, e muito poucos aceitam a correção de Deus. Que aquele que aceita a repreensão é sábio, e o que a rejeita é tolo. Por isso, então, precisamos estar atentos à palavra e à direção do seu Espírito, para que possamos desfrutar da verdadeira paz que somente Jesus e da sua justiça. Quando nós oramos, dizemos: venha a nós o teu reino, estamos invocando sobre nós o reino de Deus seja efetivo na nossa vida. E esse reino de Deus, ele é de paz, ele é de justiça, alegria no Espírito Santo. Sofonias, então, foi escrito para conclamar o povo de Judá e de Jerusalém ao verdadeiro arrependimento em face à invasão do Império Babilônico, bem como a esperança após o tempo e do exílio submetido o povo de Israel. O povo de Israel, mais especificamente a tribo de Judá, que fazia parte do Reino do Sul, estava submetido ao Império Assírio e posteriormente seria levado ao Babilônico. E depois também Babilônia seria dominada. Como dissemos, o profeta acrescenta do julgamento que ao nomear nações específicas, assim como dividimos anteriormente o nosso estudo do capítulo 2, falando sobre os oráculos contra os moabitas e amonitas, contra a Síria, contra Jerusalém. E agora veremos mais especificamente o tratamento de Deus contra Jerusalém. Agora, a palavra profética de Sofonias contra a cidade que é chamada a cidade de Deus, Jerusalém. Agora o profeta está falando aquilo que Deus tinha a tratar com o seu povo. O que vemos agora, então, amados, nesse caso, são as referências do profeta a todos os profetas da cidade, aos sacerdotes, ao santuário e a lei. E isso indica que o profeta Sofonias estava se dirigindo especificamente a Jerusalém, e com os seus sacerdotes, com os seus profetas, que deixaram certamente de profetizar ao povo uma retomada de caminhos
e a renunciar os deuses pagãos e adorar o único Deus soberano e a verdadeira mostra que Deus estava tratando com Jerusalém, com a cidade de Davi, a cidade de Deus. Observamos aqui que esse oráculo, o crime mais hediondo, eram cometidos contra o Senhor, que havia falado de maneira especial aos seus habitantes, havia tratado diretamente com o povo de Jerusalém, com o povo de Israel, entre todos os povos. E ali estava o Senhor falando com o povo, buscando mostrar ao povo que ele tinha um projeto, um plano. E ele estava lidando ali com todo o povo de Jerusalém. A idolatria, a promiscuidade espiritual, o distanciamento do povo de Deus, adorando a outros deuses, geraram um clima de insatisfação no coração de Deus. Agora, agiria contra o pecado. Porque a Bíblia diz que todo pecado merece a justa retribuição. Está ardendo nas narinas de Deus. O povo de Judá havia deixado de ser monoteísta, adorando o único Deus, para se tornar um povo pagão, idólatra, adorando a vários deuses. E agora, Deus está diante do profeta Sofonias, que viria o castigo sobre o povo de Judá por causa dos seus pecados, e mostrava que o povo estava buscando por caminhos tortuosos. O povo estava agora agindo de maneira aleivosa, de maneira errada. E esse lado do povo de Israel estava ardendo nas narinas de Deus. Estava atingindo diretamente a Deus. Estava atingindo o coração de Deus. Ali, amados, o que nós entendemos é que o Espírito Santo de Deus estava então mostrando ao profeta que o tratamento que Deus tinha a falar com o povo de Israel, o tratamento de Deus com o povo, agora específico, tratando da idolatria, tratando da queda, tratando da destruição e da destruição que diante de Deus aquele povo estava agora passando. Jerusalém, cidade de Deus, a qual o Senhor tinha preparado, tinha uma cidade santa, uma cidade pura, uma cidade livre. Agora estava então sendo castigada, sendo destruída ou suprimida a uma escravidão por causa
do pecado, por causa de ter cometido os seus erros lá diante de Deus. Agora, o que nós vamos ver é que, acima de tudo, o que estava implícito ali era exatamente a justiça de Deus, era exatamente o juízo de Deus sobre aquela cidade. E muitas vezes, amados, nós não nos damos conta, nós não paramos para analisar quando Deus está tratando conosco. Não é o porquê do tratamento de Deus, mas a Bíblia diz que o tratamento de Deus é um tratamento de amor. A Bíblia diz que de Deus é um tratamento de justiça. E agora, a ética de Sofonias estava chegando ao coração de todo o povo de Judá. O povo e os líderes eram acusados de infidelidade. Vejam o que diz os versículos 1 até o 4. No julgamento, nós sabemos que há um momento em que o juiz vai inquirir réu e testemunhas. E naquele juízo de Deus, Deus estava mostrando ao povo de Israel o motivo que eles estavam sendo juizados. E o povo precisava ser. E para tal julgamento, eles precisavam saber qual o motivo pelo qual eles estavam sendo julgados. E o profeta começa o texto dizendo que era uma cidade rebelde, contaminada, uma cidade opressora. Não obedeceu à voz do Senhor, não aceitou o castigo do Senhor, a correção do Senhor, não confiou no Senhor, nem se aproximou de Deus. Os príncipes ou sacerdotes, os profetas, os príncipes são chamados de leões rugidores, que ficavam apenas bramando, rugindo, mas que não levou o povo à adoração. Os juízes foram tratados como lobos da tarde, que não deixam ossos para amanhã, ou seja, comiam de tudo que o povo oferecia, comia de toda a colheita do povo, comia de todo o fruto dos judeus, da tribo de Judá, e tornaram-se então como lobos. Os profetas foram chamados de levianos, homens aleivosos, que agiam sem justiça, que agiam sem o amor, que agiam sem a legalidade, agiam aleivosamente. E os sacerdotes haviam profanado o santuário e cometeram a lei. Então, do versículo 1 até o versículo 4, vamos ver que Deus estava mostrando ao povo de Israel o motivo que era justo do castigo de Deus sobre Jerusalém, sobre o seu povo. Eles eram acusados então de infidelidade, em contraste com a fidelidade de Deus, de serem injustos, em contraste com a justiça de Deus, de se fartarem das coisas que a eles eram trazidos, porque os sacerdotes viviam às custas do povo, os juízes viviam das contribuições do povo, e eles estavam de uma certa forma satisfeitos, porque eles tinham para si o alimento, mas não corrigiam o povo como a palavra de Deus determinava que fosse. Tornou-se então uma cidade desprezadora,
pois não ouvia a voz do Senhor, não aceitava o juízo, o castigo de Deus, a correção de Deus, também não confiava nele, e por isso não se aproximava do Senhor. Chegaram até a adorarem outros deuses, como Baal, como Azira, como Milcom, como os Astarotes, como os Baalins. Ela não atendia a ninguém, literalmente. Ninguém. A voz de Deus, estabelecida e revelada pelos profetas, foi negligência em meio ao cativeiro, em meio à assolação. Nem os sábios levavam o povo de Israel a ouvir a voz de Deus. Então, nesses versículos, e mais especificamente no versículo 4, encontramos ali, de 1 a 4, verbos interessantes, falando da maneira como Deus age conosco. 4 verbos. Vamos analisar aqui rapidamente, porque o nosso estudo de hoje já está chegando basicamente ao seu final. Obedecer à sua voz. Deus nos fala, quer por sua palavra, quer por outros meios, mas ele fala e nos mostra a sua vontade para obedecermos a sua palavra. Como purificará o homem o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Não aceitar o castigo, ou não aceitar a correção. Então nós temos aqui o verbo aceitar. As consequências de não obedecer à voz do Senhor podem trazer para nós problemas e situações difíceis, mas resistimos a elas achando que são por puro acaso e nada tem a ver com Deus. É tão importante aceitar a correção de Deus, que a incapacidade de sermos receptivos a ela nos conduz à morte. Conforme está escrito em Provérbios capítulo 5, versículo 23. E encontramos também em Provérbios, nos falando no capítulo 7, que o temor do Senhor aumenta os nossos dias de vida. Provérbios capítulo 6, versículo 23 nos diz que a aceitação, a correção de Deus nos leva à vida. Outro verbo que encontramos ali é confiar. Não confiaram no Senhor. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós que somos servos temos que confiar no Senhor. O salmista nos invoca a isso, dizendo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos, e em seu nome arvoraremos pendões. É isso que está dizendo a palavra. É isso que o verdadeiro servo do Senhor tem que falar, tem que viver, tem que pronunciar. E o outro verbo que temos aqui é aproximar. Não se aproximaram do Senhor. Ora, evidentemente, se você passa por um problema de enfermidade, você vai procurar um médico. Você vai confiar naquele médico. Você vai aceitar o receituário daquele médico. E você vai se aproximar confiando nele. Então, amados, quando estamos diante de problemas, diante de dificuldades, diante de quaisquer situações que seja, o nosso caminho é voltar para o Senhor, o nosso caminho é aproximar do Senhor, o nosso caminho é correr para os braços do Pai, correr para o Senhor. A Bíblia, então, está dizendo que eles também, além de não obedecer à voz de Deus, não aceitar o castigo de Deus, não aceitar que era uma correção do Senhor, eles não confiaram no Senhor e não se aproximaram do Senhor. E os versículos 3 e 4 fazem acusações graves contra os príncipes, juízes, profetas e sacerdotes que estavam
vivendo em benefício do povo e agindo em benefício próprio, pervertendo o direito, a justiça e o juízo. Não estavam tratando o povo como o povo deveria ser tratado. Não estava restituindo ao povo aquilo que o povo estava contribuindo com eles. O nosso culto de adoração, ele deve ser algo que nasce dentro do nosso coração e não apenas da boca. De termos a sabedoria de dizer como Josué: escolher, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fazemos como o salmista, quando ele diz que ainda que todo o povo deixasse de confiar, ele confiaria no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Fazer como o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, a videira não dê seu fruto, o produto da oliveira minta, no curral não haja vacas, as ovelhas sejam arrebatadas e no campo não haja mantimentos. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esses sacerdotes, juízes e profetas, os príncipes de Israel, eram como leões rugidores. As imagens dos leões e dos lobos imundos descrevem aqui a natureza predatória, feroz e gananciosa dos oficiais do governo, cujo ofício era proteger o povo, proteger a sociedade e restituir a eles aquilo que eles estavam contribuindo, dando estabilidade, dando alento e, acima de tudo, sustentando o povo na dependência de Deus. Os seus profetas e sacerdotes eram levianos, homens pérfidos, aleivosos, mas no meio dela o Senhor era o sol da justiça. Sofonias então contrasta a presença do Senhor justo com aqueles sacerdotes, juízes e profetas e príncipes injustos. Dentro de Jerusalém, com a presença de líderes corruptos e injustos, Deus estava ali mostrando a sua santidade, a sua justiça. A essência da promessa do Deus da aliança é a sua presença no meio do seu povo, e ele está presente com você agora, como estava ali com o povo de Jerusalém. O fato de Deus estar no meio de Jerusalém é aqui considerado como uma ameaça de julgamento, mas o mesmo termo hebraico no versículo 17, onde é traduzido por meio de ti, significa que ele estava agindo por meio do povo de Israel, para o povo de Israel, por meio do profeta. Isso significa socorro, significa salvação. E nós vamos ver mais adiante, quando ele começa a tratar dos versículos 6 em diante, que nós vamos continuar o nosso estudo depois, proclamando que seria contra todas as nações, os inimigos de Deus, inclusive os ímpios em Judá, seriam convocados a se apresentar e seriam submetidos à ira e à indignação de Deus. E ele promete também exterminar todas as nações por causa da sua indignação contra as ações do povo de Israel. Queridos, nós vamos ficando por aqui no nosso estudo, porque não podemos ser enfadonhos nem tomar todo o seu tempo. Mas amanhã, se Deus assim nos permitir, às 9 horas da manhã, estaremos aqui para dar continuidade neste capítulo 3 do profeta. Se você perdeu
parte do nosso estudo, volte aí o vídeo e eu estarei postando também o vídeo depois editado, com texto, para que você possa analisar aquilo que Deus tem para falar com você hoje através desse texto do profeta Sofonias. Querido Deus, nós te adoramos nesta manhã, nós te bendizemos, nós oramos confiados no Senhor e te agradecemos por tudo no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e te dê vitória neste dia. Acesse aí o meu canal do YouTube, acesse também o meu blog e você vai ver o texto em sequência, o estudo da palavra do Senhor sendo trazido até o coração, o seu coração, direto do coração de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde e te dê um grande dia de paz e muita bênção, muita vitória na presença do Senhor nosso Deus. Deus abençoe, graça e paz a todos.